Qual o sentimento de Deus com relação ao divórcio? Por que Jesus se posicionou tão fortemente contra o divórcio? Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Este é o terceiro desdobramento do que Jesus disse a seus discípulos em Mateus 5:20. Se a vossa justiça, se a vossa santidade, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Qual era a justiça dos fariseus e mestres da lei no caso do divórcio, você pergunta? Jesus acabou de citá-la em Mateus 5:31. Aquele que repudiar a sua esposa deve dar-lhe uma carta de divórcio. O que temos aqui é uma citação de Deuteronômio 24:1, que na época de Cristo era entendida majoritariamente pela interpretação rabínica de Hilel. Ou seja, não estás feliz? Te divorcia. Se te cansaste do teu cônjuge, te separa. Se não dá mais, parte para outra. E qual é a justiça que Cristo estabelece no caso do divórcio? Aspas. Quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Diante de tamanho rigor por parte de Jesus, talvez você esteja se perguntando por que esse padrão de justiça tão elevado? Isto se deve ao fato que o matrimônio não é uma invenção humana. Ao contrário, o matrimônio tem origem na mente de Deus, como Cristo nos ensina. Aspas, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, diz Jesus, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19, 4-6. Foi o próprio Criador do universo que planejou e deu à luz ao matrimônio, ao casamento. Mas afinal, o que é o santo casamento? Uma boa definição do matrimônio seria a seguinte: o matrimônio é uma aliança inventada pelo Criador, uma aliança de exclusividade e fidelidade, aliança monogâmica, perene e indissolúvel, aliança celebrada entre um homem e uma mulher, aliança selada por Deus, independente da opinião dos noivos, realizada diante de testemunhas e consumada normalmente pelo intercurso sexual. Descobrimos assim que o casamento é algo santo, algo sublime, uma aliança seríssima entre um homem e uma mulher. Vale ainda destacar que o objetivo do casamento não é a mera felicidade dos nubentes, mas sim a ilustração do relacionamento de Deus com Israel e de Cristo com a igreja. Nunca é demais enfatizar que o Senhor detesta o divórcio, como lemos em Malaquias 2:26. Eu odeio o divórcio. O divórcio destrói a família e seus respectivos papéis. No divórcio, a esposa rejeita o seu líder, o seu pastor, o seu protetor, a quem ela prometeu aliança até que a morte a separasse. No divórcio, o esposo rejeita a sua doxa, a sua glória, como se o Pai eterno rejeitasse o filho. Pois assim como o amado filho é a doxa, a glória do Pai,
João 1,14. Assim também a esposa é a doxa, a glória do marido. 1 Coríntios 11:7. Em outras palavras, o Filho eterno encarnado em Jesus é o tesouro esplendoroso do Pai e a esposa é o tesouro esplendoroso do marido. Rejeitar tamanha glória é uma tragédia. Em adição a tudo isso, na tragédia do divórcio, os filhos ficam à deriva, em meio a grandes sofrimentos e traumas. No casamento, o marido representa Jesus e a esposa representa a igreja. Da mesma forma que Jesus e a igreja jamais devem se separar, assim também os cônjuges jamais devem se separar. Afinal de contas, o sentimento divino com respeito à separação dos cônjuges é claríssimo, como eu já disse. Eu odeio o divórcio. Se você deseja entender mais a fundo o significado do casamento e a questão do divórcio, clique no link na descrição para 5 pregações sobre este assunto. Finalizando, a justiça dos fariseus acaba por tratar o cônjuge como descartável. A justiça que Cristo espera de nós é que vivamos e morramos por nossos cônjuges. Que nossos casamentos sejam uma ilustração da beleza do relacionamento entre Cristo e sua amada noiva, a igreja. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.